Fala pessoal, tudo beleza? Terceira parte do nosso vídeo. Primeiro, apresentei para vocês fluxograma, tabela da escala Pedro, tabela de resultados. No segundo momento, falei com vocês da avaliação através da escala Pedro. E agora, o último momento, vou apresentar para vocês como escrever os resultados. Então, separei aqui alguns trechos do texto que você pode colocar, incluir no seu arquivo e apenas adaptar para a realidade do seu trabalho. Beleza? Então, nesse momento, vem comigo. Veja, eu dividi aqui em três tópicos esse texto de resultado, tá? Então, primeiro, qual é? Seleção e característica dos estudos. Aqui, basicamente, você fará a apresentação do fluxograma. Então, o que tem no fluxograma tem aqui, só que em forma de texto. Então, vejam, de acordo com os dados, né, do fluxograma, a pesquisa na base de dados, nas bases que você, né, fez a busca, rendeu um total de X artigos. Então, eu fui na PubMed, fui na Cielo, fui na Lilacs, na Scopus, Web of Science, e achei no total, somando todos, eu achei 1.000 artigos. Então, você vai colocar aqui um total de 1.000. Logo depois, você deve me informar quantos artigos você excluiu só de ler o título. Lembra do método. O passo a passo foi selecionar os artigos, ler título, ler resumo e depois ler o artigo completo. Então aqui você vai dizer quantos você excluiu, pois leu o título. Na sequência, quantos artigos você excluiu por ler o resumo, tá? E no final, aí vai apresentar quantos foram excluídos lendo o texto completo. Então, aqui, ó, assim foram eleitos 56 artigos para leitura completa. Destes foram excluídos. Aí você vai colocar a quantidade e por que excluiu. Ah, 9 porque eram duplicados. Mais 9 porque, nesse caso aqui, né, era um trabalho sobre eletroestimulação e aí, como tinha eletroestimulação mais outra intervenção, foi excluído. Ah, 21 porque não teve alteração, né, não teve relação com o desfecho que estava sendo estudado, que era desfecho muscular. Não tinha relação com o músculo, tirei. Então, aqueles critérios que você colocou lá nos métodos, você colocou lá critérios de exclusão, você deve informar quantos artigos que você excluiu com base naqueles critérios, tá? Portanto, essa revisão contou com um total de X artigos. Então, você diz aqui no final com quantos artigos você irá trabalhar no restante do estudo. Qual a segunda parte? Falar da escala Pedro. Então, apresente o resultado da qualidade metodológica. Então, vimos já qual é a escala, como avaliar, aqui é só o texto que apresenta. Então, vem, ó, de acordo com a escala Pedro, 2 estudos foram classificados como moderada qualidade, 5 como alta. Aí esses numerozinhos aqui correspondem ao quê? Aos autores de cada estudo desse. Então, não foram dois de qualidade moderada? São esses dois aqui, 23 e 26. Ah, como é que eu vou saber quem é 22, quem é 26, 23 e quem é 26? Vá lá embaixo nas referências, e isso existirá. Ah, eu não tenho ainda referência. Não tem problema. Só coloque aqui do ladinho o nome dos autores, porque depois, quando você começar a escrever, né, e finalizar o seu artigo, você vai lembrar, opa, o autor aqui é Silva e o outro é Souza. Então, lá embaixo, eu vou colocar e numerar, dar uma numeração para Silva e para Souza, de acordo com a numeração que começou na introdução, que passou pelos métodos e chegou aqui no resultado, tá? É interessante também, gente, colocar, por exemplo, quantos artigos você avaliou e quantos artigos você já achou avaliação na escala Pedro. Então, eu posso dizer, ó, desses 7 artigos, 6 a pontuação foi removida da escala Pedro e um foi avaliado pelos autores do estudo, tá? Isso é interessante também, porque direciona e mostra quantos já tem lá na escala e já estão avaliados e quantos foram vocês. E aí continua. Conforme observado, a maioria dos estudos classificados como de alta qualidade. Efetivamente, né? Foram 2 de moderada e 5 de alta, tá?
Os critérios avaliados pela escala Pedro e os valores, né, obtidos estão apresentados na tabela 1, que foi a tabela do último vídeo que vocês assistiram. Beleza? Se não assistiu, volta lá e assiste. E não se esquece, já que você, né, daqui a pouco vai voltar, vai passar por outro vídeo, já nesse aqui, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha esse material e se inscreve no canal. Beleza? E a última parte qual é? É apresentar a tabela 2. Como é que eu faço isso? Um total de X pacientes. Aqui tem 109. Você vai contar o seguinte, ó, eu separei 5 artigos. Nesse primeiro artigo aqui, foram avaliados 10 pacientes. Nesse segundo, 50. Nesse terceiro, 40. Você vai somar todos e colocar aqui. Quantos no total foram avaliados, tá? A idade, vai colocar qual foi a mínima idade. Qual foi a máxima? Ah, então no artigo de Souza, o paciente, o mais jovem, tinha ali 18 anos. No artigo de Silva, o paciente com mais idade foi o paciente que tinha 80 anos. Então, eu vou colocar, ó, a idade variou de 18 a 80 anos. E a prevalência foi do sexo masculino. Então, desse total aqui, 109, você vai dizer quantos eram homens e quantos eram mulheres. Você só precisa colocar um, o mais prevalente, tá? Então, a maioria mulheres. Então, vou colocar aqui. A prevalência foi do sexo feminino com, né, 50 e poucos por cento, né, que foi a maioria. E as causas para a participação do estudo, você vai listar. Ah, eu estou fazendo um trabalho que envolve treinamento muscular em idosos. Tá, mas esse treinamento muscular, em alguns estudos foi feito no hospital, em outros foi feito em domicílio. Beleza, mas por quê? Ah, porque o paciente lá no hospital ela tinha DPOC, no domicílio ela tinha uma outra condição que, né, requeria o treinamento muscular. Então eu vou colocar aqui, ó, as causas para a inclusão foram, aí você lista, vai dizer, ó, foi a questão lá da doença pulmonar obstrutiva crônica, foi por esse e esse motivo. Então você vai dizer o porquê os pacientes foram incluídos no estudo. Mas, tipo, mas assim, eu estou estudando pacientes com AVC. Então, gente, não precisa colocar aqui, ó. As causas para a inclusão foi, né? A causa para a inclusão foi AVC. Se a sua população já é de AVC, não tem por que colocar aqui. Você pode apagar essa parte. Esse estudo aqui, por exemplo, foi um estudo aplicado em UTI. Então, pacientes que internavam na UTI que eram submetidos a estimulação. Então, tinha paciente que internava por sepse, outros porque fizeram cirurgia cardíaca, outros cirurgia neurológica. Então, veja que a população muda. O ambiente é o mesmo, que é da UTI, mas o porquê o paciente chegou até ali muda. Aí sim eu preciso informar os critérios de cada admissão. Beleza? Então é isso, gente. O texto é esse aí. Você deve associar esses 3 últimos vídeos, tá? Explicando ali o fluxograma, explicando as tabelas. O segundo, explicando como pontuar a escala Pedro com esse. Então, esse último é o texto. Você vai colocar o texto e logo na sequência, fluxograma 1. Vai colocar o fluxograma. Vai colocar o texto, segundo texto, tabela 1. Coloca a tabela. E a terceira parte, tabela 3, coloca o texto e vem com a tabela dos resultados. Beleza? Espero que você tenha gostado desse material. Não se esquece, se inscreve aí no canal, gente. Dá essa força, tá? Deixa o seu joinha, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações aqui do canal. Toda segunda, toda quarta, material novo aqui. Terça-feira também está saindo material sobre metodologia da pesquisa. Então, fica ligado, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha e tchau, até a próxima. Valeu!